Paz do Senhor, igreja. Amém? Amém. Fico lisonjeado com as oportunidades que Deus me oferece. Imaginem só, falando com os jovens, eu com essa minha idade toda, mas tem um ditado que diz: fique entre os jovens e se sentirá como eles. Essa é a esperança que me resta ainda, irmãos. Quero, antes de mais nada, agradecer a Mara, o Juliano, Lucas, Rafa, pela oportunidade de aqui estar. E gostaria de dizer que por trás deles tem uma grande equipe que carinhosamente trabalhou muito tempo esperando a todos aqui. Tem o pessoal da cozinha, tem o pessoal da limpeza, tem o pessoal da programação, tem o pessoal que telefonou, tem o pessoal do som, tem o pessoal do louvor, enfim. Todos eles tinham um único objetivo: esperá-los com o tapete estendido aqui na frente. E eu não tenho a menor dúvida que esse trabalho todo haverá de refletir a todos vocês, porque o congresso não vai terminar quando vocês ultrapassarem aquela porta. Aí sim o congresso vai dar continuidade. O verdadeiro congresso vai ter início ali. Tudo aquilo que nós vamos levar dentro do nosso coração haverá de ter frutos, porque aqui será o momento da semeadura. Aqui será o momento em que nós vamos captar tudo aquilo que Deus haverá de colocar no nosso coração. Então, eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas a toda essa organização que foi feita até agora. Por favor, quem tem Bíblia, quem trouxe a sua Bíblia, pode abrir em Salmos 1, verso 1. Localizaram? Diz a palavra: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pessoal, essa palavra aqui, ela nos remete a duas condições. A primeira dela, obedecer. Só chega perto de Deus, só tem comunhão com Deus quem obedece. Obedece o quê? As suas leis. Quem trata das leis de forma tranquila. Quem não vê nas leis um remédio amargo. Pelo contrário, quem vê nas leis um doce. Quem vê nas leis um mel. Esses começam a se aproximar de Deus de forma muito forte. E além disto, eu quero dizer a vocês que a renúncia talvez venha a ser o maior de todos os desafios, porque a renúncia, acompanhado da renúncia, tem tanta condição externa que trabalha ao contrário, que muitas vezes a gente pensa que vai sucumbir. Porém, eu chamo a fé de cada um de vocês. Essas sim serão um grande alicerce para tudo aquilo que a gente tende a querer, tende a buscar. Eu digo que tenho 68 anos. Não parece, mas já fui jovem também. Em 68 anos, eu tenho muito mais passado que futuro. Muito mais passado que futuro. Ao contrário de vocês, vocês têm muito mais futuro que passado. Então, tem muito tempo para a gente se identificar com uma coisa. A nossa passagem pelo mundo terrestre, ela é muito rápida, é uma viagem curta, é uma viagem absolutamente sem que nós tenhamos a condição de definir o tempo. Porém,
tudo aquilo que nós fizermos aqui vai ter um valor depois, para quando nós precisarmos da vida eterna. É por isso que estamos aqui, para trabalhar, para que depois possamos ter a vida eterna. Esse é o verdadeiro significado. E eu pergunto a vocês, quando fores fazer essa viagem, enquanto estiveres fazendo essa viagem, a melhor maneira de fazer essa viagem é com Deus. Amém? Amém? É com Deus, não existe outra forma. Por isto que a palavra diz: não se alinhem àqueles que são contrários àquilo que a gente prega, não se juntem a eles, nada contribuirão para a nossa vida, nada trarão para nós, nada farão por nós. Ao contrário, eles tornarão essa nossa viagem, ao invés de ter uma freeway lisa, uma freeway tranquila, eles nos colocarão por caminhos ruins, esburacados, tortuosos, montanhosos, e nós podemos sucumbir nessa viagem. Então, mantenham-se, busquem esse caminho, levem esse caminho adiante, o caminho de estar com Deus, da sua palavra, e que a sua lei possa ser absolutamente tranquila para vocês. Se isso for, vocês vão estar muito perto de Deus, e a fé de vocês será muito grande e muito extensa. Foi-me dado esta oportunidade de estar aqui, essa é uma das únicos questionamentos que faço à comissão, né, me oferecer essa oportunidade, mas tudo bem. Foi dado o tema, o jovem na política. Quero dizer a vocês que durante muito tempo nós tivemos uma omissão com relação a vários segmentos. As 7 áreas de influência, nós ao longo do tempo desprezamos algumas. E quais são as 7 áreas de influência? Família, religião, educação, mídia, artes, economia e governo. Ao longo do tempo, por uma série de razões, até de tradição, até dos mais antigos. E aqui eu quero confessar a todos vocês, a minha geração hoje, se fizer uma avaliação, se fizer uma autocrítica, ela vai dizer como fomos omissos, como deixamos maus em alguns segmentos as gerações que vêm. Eu sempre digo que a nossa vida é uma corrida de atletismo, onde se junta 2 provas. Uma, maratona, 42.125 metros. E outra, revezamento de bastão. Revezamento de bastão, onde uma geração pega o bastão e conduz até a outra. Onde uma pega e conduz até a outra. E o passar do bastão é muito simples para quem olha, mas exige muita técnica. Quando está se fazendo uma prova de atletismo, a gente estende o braço para trás e pega o bastão e cumpre a sua parte. A nossa geração demorou para passar o bastão. A nossa geração está quase passando o bastão na frente, quando deveria fazê-lo atrás. E por quê? Porque não notou que algumas coisas no mundo mudaram rápido, e nós não tivemos a condição de acompanhar essa mudança. Nós não fizemos isso. A nossa geração tratava a questão política especificamente como o estepe de um carro. Alguém aqui já deixou de comprar um carro por causa do estepe? Alguém chegou a dizer na hora da compra: eu queria dar uma olhada no estepe? Não, ele olha o motor, ele olha as condições da lataria, do estofamento, da mídia, enfim, olha os pneus, os que estão colocados. Mas o estepe ninguém olha. Normalmente o estepe está escondido, está embaixo de um tapete. Quando a gente viaja, a gente enche de mala em cima e nem olha. Mas quando fura um pneu na estrada, à noite, estrada deserta, a gente se lembra: e agora? E o estepe? Aí a gente vai lá e tira aquele monte de mala de cima, levanta o tapete, olha o estepe e ele está vazio. Aí o que nós fazemos? Senhor, por favor, né?
Senhor, por favor, né? Isto é uma prova mais do que evidente que nós não observamos algumas coisas. A política é assim. A gente não dá bola, é o step. A gente não olha, é o step. A gente até vê que o step não é igual, a roda do step não é igual da roda do carro normalmente que está rodando. A gente deixa de lado. A gente não sabe se está cheio, se está vazio, se está careca, se está bom. A gente não olha isso, a gente não observa isso. O que acaba acontecendo? Quando a gente precisa, recorre-se a quem? Não sabemos. A igreja ao longo do tempo se acostumou a não gostar de política. E vocês acham que os políticos gostam da igreja? Claro que não. Sou diácono dessa igreja, com muita honra. Digo a vocês que tivemos há pouco tempo uma das piores experiências. Queremos construir escolas para os nossos filhos, escola com os nossos valores, princípios cristãos. Uma quadra aqui para cima tem uma área de terra que nos foi oferecida, 50 terrenos para construirmos uma escola. Maravilha. Logo em seguida, como vamos construir sem recursos? Conseguimos recursos. Bom, se tem terreno, tem recursos, tem vontade e tem demanda de aluno, aqui é um bairro que tem mais de 1000 famílias, está tudo certo. Vai sair o empreendimento. Vamos buscar o dinheiro então, vamos construir. Aí aconteceu um único problema. Não existe lei nesse país que permita que a gente possa construir com dinheiro público uma escola de princípios cristãos. Não existe lei. Perguntei a eles, se eu tiver um time de futebol, eu posso colocar um patrocínio público na camiseta e vocês me passam o dinheiro? Sim. Petrobras, Eletrobras, Lubrax, e aí vai. Banco do Brasil, Caixa Econômica, tem. Se eu quiser fazer uma passeata gay, tem dinheiro para isso? Tem. Se eu quiser fazer carnaval, eu tiver uma escola de samba de carnaval, eu posso buscar recursos para isso? Pode. Agora, eu quero construir uma escola para que os nossos filhos, depois de sair da escolinha dominical, na segunda-feira de manhã, não venha ser entregue em escolas públicas, com raríssimas exceções, aonde não existem valores, aonde quem manda é o homem, aonde as leis são feitas pelo homem. E vocês sabem que o homem é falho, o homem é pecador, e nós queremos, com uma escola com os nossos valores, transformá-la numa escola com princípios cristãos, com princípios aqui colocados, aqui, na Bíblia. Sabe o que acontece? Nós largamos lá os nossos filhos, no final do dia eles voltam para casa e dizem, pai, eu falei em Deus lá, quase deram em mim. Eu disse que eu não gosto de Halloween, me chamaram de careta, nem sei se existe mais esse termo, me chamaram de ultrapassado. Eu quis entrar no banheiro masculino, mas tem agora o banheiro de todos. Gente, nós queremos construir uma escola, e isto não é possível. Por isto, que quando nós falamos nas 7 esferas de influência, o primeiro grande passo, e é isto o meu pedido a todos vocês, o primeiro grande passo é que nós observamos o seguinte, em Atos 1:8 diz, anunciai o evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. Por onde nós temos que começar? Por Jerusalém, não é isto? Jerusalém. E onde é que é Jerusalém? Jerusalém é a nossa casa, Jerusalém é o nosso município. É aqui e lá, em Osório, em Xangri-Lá, em Sapucaia, em São Leopoldo, enfim, nas nossas cidades, nós temos que dar o passo inicial. Mas nós entramos nas escolas, sim, já temos muitas professoras com princípios evangélicos, funcionários com princípios evangélicos, pais com princípios evangélicos. São suficientes? Ainda não. Nós vamos nos hospitais? Vamos. Nós vamos nos funerais? Vamos. Agora, nós vamos na política? Não. Não.
E quando nós não vamos na política, sabe quem vai? O inimigo. Aqui, o diabo. Qual é o primeiro passo que nós temos que dar? Nós temos que começar por casa. Por casa. Indo. Nós temos que ser missionários políticos. E como conseguimos isto? Como conseguimos isso? Através da oração. Esse é o primeiro passo. A oração, ela derruba os muros do inimigo. Ela derruba as barreiras. Ela derrete o aço. Ela derrete o chumbo. Ela derrete o ferro. As nossas orações são para isto. E através das nossas orações, Deus vai nos canalizando para uma dessas áreas. Pode ser a família, pode ser a mídia, pode ser a religião, pode ser a educação. Enfim, cada um vai seguindo o seu caminho, cada um vai se encontrando, cada um vai buscando aquilo que Deus vai colocando no seu coração. E nós vamos alcançando aquilo que a gente precisa alcançar. Nós temos que salvar nações. E para salvar nações, nós temos que buscar todas essas áreas. Esse é o grande desafio. Nesse momento, é o maior de todos os desafios. Termos essa capacidade. E quem pode fazer isso? A minha geração? Não, a minha geração, ela resta dar a vida nessa fase final, para que nós possamos deixar para vocês um legado suficientemente grande, para que vocês não tenham que fazer tudo aquilo que nós não fizemos, tudo aquilo que nós deixamos para trás, tudo aquilo que deveria ser a nossa tarefa, ou por omissão, ou por falta de entendimento, ou por não acompanhar a mudança do mundo, nós deixamos de fazer. Por isso, eu digo a todos vocês, com muita tranquilidade, jovens, não apenas a igreja, não apenas a cidade, não apenas o nosso estado, não apenas o país, mas o reino precisa de vocês. O reino tem que contar com vocês em todos os segmentos. É indispensável que isso aconteça. É indispensável que vocês tenham esse entendimento. Ao dobrarem os joelhos, quando forem para a oração, lembrem-se disto. Peguem para vocês essa parte. Chamem para vocês esse momento. Conversem com Deus. Ele vai dar o direcionamento. Isso é fundamental. Então, eu disse que no primeiro momento, a oração. Num segundo momento, eu quero conclamar todos vocês. E eu gostaria de saber aqui, quem tem mais de 16 anos, levante o braço, por favor. Quem tem mais? Continue com o braço erguido, por favor. Quem tem mais de 16 anos e tem título de eleitor, continue com o braço levantado. Obrigado, pode baixar. Gente, sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte: não basta apenas nós orarmos, é fundamental, mas é importante que a gente consiga fazer aquilo que é fundamental. Nós nos orgulhamos muito de cada uma dessas bandeiras que aqui está. Isso é um motivo de orgulho. Isso é onde nós temos absoluta certeza que o Evangelho está sendo implantado, está sendo anunciado e certamente está sendo praticado. Porque lá existem missionários para isto. Existem homens e mulheres de Deus que abriram mão da sua vida e começaram a fazer um trabalho dignificante, gratificante, e que a gente vê os frutos na medida que a gente vai trabalhando, na medida que a gente vai buscando, na medida que cada alma é salva, na medida em que as pessoas vão aderindo à palavra, vão aderindo à lei de Deus. Porém, não dá para a gente ir lá sem muitas vezes fazer o tema de casa, que é aqui. Nós precisamos de missionários políticos. Nós precisamos de gente que tenha esta vontade.
E não apenas essa vontade, este chamado, façam isto, e mais, levem mais gente, busquem mais gente. Então, orar, fazer o título e ir votar. Essa é a terceira base. Porque de nada adianta alguém botar a camisa e dizer: eu vesti a camisa, eu visto essa camisa, se não fizer uma coisa que é fundamental: suá-la, molhar, correr atrás, praticar, demover. Volto a dizer, nós somos 30% da população nacional hoje. 30%. Nós temos uma força imensa, só que nós estamos acostumados a dispersá-las, a não comparecer para votar, a não chegar no dia e ir lá, e não apenas ir, convencer outras pessoas: vão votar, vamos ir lá, temos que ir, temos que modificar. Gente, pergunte aos pastores de vocês, e eu estou falando para os líderes aqui, estou falando para cada um de vocês, perguntem como foi a pandemia, quanto tiveram que trabalhar. Alguns fizeram da pandemia um momento de glória, a igreja avançou, a igreja cresceu, o Espírito Santo estava sempre ali. Outros não conseguiram fazer isto, outros sucumbiram, outros fecharam portas, porque se eles não fecham as portas, os governos fechavam, e quando abriam diziam: tem que ter espaço para 15, para 20, igrejas imensas não tinham oportunidade de ficar com as suas portas abertas. E por quê? Porque o poder público não entendia dessa maneira. Eles achavam que o problema que existia era nós, mas nossa crença em Deus era maior do que qualquer pandemia, era maior do que qualquer coisa. A nossa crença em Deus, ela ultrapassa o entendimento de quem está na rua, das pessoas que lá estão, que não entendem. Eles nos acham diferente, e nós somos diferentes, porque nós temos um Deus, nós temos um Espírito Santo que nos conduz, nós temos fé, nós temos uma imensa capacidade de superação. Mas quando o administrador não entende isto, ele nos trata igual aos outros, na vala comum, sem nenhum saber de como nós vivemos, de como nós somos. Isso às vezes é um peso, mas pergunto eu, se política não fosse coisa da Bíblia, se política não fosse coisa de Deus, se política não fosse uma coisa que absolutamente nós precisamos, Israel, Davi e Salomão seriam os indicados de Deus? Daniel e José, e tantos outros personagens que vocês conhecem? Jovens, meus irmãos, eu quero dizer a todos vocês ao encerrar, que eu hoje, eu me sinto muito feliz por aqui estar. Quem me conhece sabe que eu fujo, a palavra não é outra, é esta, fujo de qualquer possibilidade de subir aonde quer que seja e falar. Eu tenho muita preocupação com isto, mas quando fui convidado para vir aqui, eu me encorajei, orei muito, falei muito com o Espírito Santo e pedi que eu pudesse falar aquilo que Ele gostaria que eu falasse, que eu chegasse diante de vocês com os meus 68 anos e pudesse falar um pouco da minha experiência e de um pouco daquilo que a gente precisa. E eu digo a vocês que se eu conseguir fazer isso minimamente, despertar em vocês aquela chama que existe com a nossa necessidade atual, eu posso dizer que eu terei parte de tudo aquilo que faço
plenamente realizado. Eu me sinto muito feliz, volto a dizer, por essa oportunidade de olhar cada um de vocês e dizer: gente, sem vocês a gente não muda, sem vocês a gente não altera, sem vocês a gente não tem uma outra perspectiva. E eu quero encerrar trazendo uma frase, uma mensagem que eu considero ela um lema de vida, que servir para vocês, adotem. Ela diz assim: não sei por quais caminhos Deus vai me conduzir, mas conheço bem o meu guia. Amém? Amém? Pessoal, muito obrigado, ótimo congresso, fiquei muito feliz em ter esse espaço junto a vocês. Fiquem todos com Deus. Você pode aplaudir Jesus por isso? Obrigado.